Nessa quinta, de volta com mais um podcast de Rede Pará Turismo. Eu já morro de saudade, já fico esperando assim para a gente estar junta. Dani Filgueiros aqui na mesa junto comigo, Cristina Heine. E hoje a gente está com uma parceira muito especial aqui do Trade Turístico, da Associação Brasileira de Restaurantes e Bares. Ela que também é proprietária de restaurante. De um restaurante premiado. Ixi, gente, vocês tá conseguem entender? Vocês conhecem aquele restaurante assim... Guatê! É ela mesma que está aqui com a gente. Sandra agora está também como coordenadora das aulas shows do último. Ela esteve, aliás, como coordenadora das aulas shows do último festival aí das Ilhas e Sabores da Brasel e o Tempero de Origem. A gente tem falado muito de comida, gastronomia, né? Eu acho que eu já estou engordando por tabela, esse por isso que eu falo. É o melhor roteiro que tem. Roteiro tem comida, se não tiver comida não é legal. Mas sabe por quê? Porque 2022 é o ano da gastronomia e o Pará está em destaque, tá aqui, né? Com a pessoa certa. Pronto. Sandra, seja bem-vinda. Obrigada por me receber. Conta pra gente, olha, eu falei aí, a gente falou do Eguatê, que a gente já vai entrar nesses detalhes, mas a gente terminou aqui com a Cris falando do ano da gastronomia, e aí nesse caso a gente tem a Brasel, né? Isso. Essa instituição de bares e restaurantes, que é de suma importância para os festivais gastronômicos da nossa cidade, para uma cidade criativa da gastronomia como é Belém. Conta pra gente o que é a Brasel exatamente aí para o público que ainda não sabe o que é. Olha, a Brasel é uma associação brasileira que tem vários estados e nós temos a nossa seccional aqui. E ela é muito bem representada, existe vários bares e restaurantes associados e é uma instituição que ela vem trazer um suporte fantástico para os donos de bares e restaurantes. Por todo esse período negro que passou, ela nos deu um suporte absurdo. E ela está muito inserida na área da gastronomia, dos festivais e tudo aquilo que está relacionado na parte de cultura e gastronomia, ela está muito inserida. Porque a gastronomia é a cultura de um povo, né? Não tem como. E a Brasel, ela é forte nacionalmente, né? A gente percebe. A presidência da Brasel Nacional está em qual estado? São Paulo, eu acho. Olha, o último que eu soube estava em Brasília. Brasília? Brasília. Tá. No caso, aliás... Era o Paulo, né? Paulo... Presidente, Só não estou me recordando o nome dele. Não tem problema. Mas ele é muito bem representado. Sim. E tem uma linha que nós temos que seguir da Brasel, principalmente na parte de festivais. Eles nos cobram muito e esse ano, graças... Da execução de festivais, você está falando? Sim, no caso de festivais gastronômicos, né, de feiras gastronômicas, eles nos cobram muito isso. Porque está inserido, como tu falaste, está inserido dentro da área de gastronomia e cultura... E turismo, principalmente, né? Então, tem que estar à frente aí, dando suporte para os donos de restaurantes que, Deus o livre, estão precisando demais. Sandra, quem pode fazer parte da Brasel? Olha, qualquer pessoa que tenha um CNPJ, certo? Que tenha um CNPJ, um restaurante, um bar, um boteco, uma doceria, uma confeitaria, pode fazer parte. E quem divulga a gastronomia? Todos, no geral. Se tiver um CNPJ. CNPJ. Porque isso é importante. Sim, claro. Você ter dentro de uma entidade... na verdade, porque a associação ela vem dando suporte para que vá dar suporte também para abrir frentes de trabalho, porque o Brasil está precisando disso. Né? E a gente interage em entidades que tenham missões diferentes e missões diferentes e cada uma no seu quadrado, né? Por exemplo, profissionais de comunicação que divulgam a gastronomia podem estar inseridos aquela entidade dentro da Brasel, por exemplo. Está interligado, né? Está muito interligado. Está interligado. Está tudo interligado. Tu falaste aí sobre festival, pandemia... profissionais que precisam desse apoio. A gente está ainda saindo de uma pandemia, né, com relaxamento de alguns protocolos, mas a gente passou por momentos muito estreitos para todos nós. Para os restaurantes não foi diferente. E ainda assim, havia todo um movimento com relação ao apoio a esses restaurantes. Como é que foi o posicionamento da Brasel com relação a isso? Como que funcionou essa parceria com os restaurantes? Tu pode falar com a Brasel e como dona de restaurante, né? Foi um período muito aflito para todos, né? Foi uma incerteza e nós fomos, de uma certa forma, bem penalizados, né? Fomos o primeiro a fechar e praticamente os bares foram os últimos a abrir dentro desse setor. Sim. E a Brasel, ela fez um papel fantástico porque dentro de
todo um contexto de reuniões e pleitear, solicitar abertura, solicitar suporte e tentar fazer com que fossem amenizados os impactos, né? Sim, foram terríveis, né? Para os próprios trabalhadores dos restaurantes, todo mundo, né? Muita gente, infelizmente, fechou as portas. A gente sabe disso. Casas tradicionais que estavam na época, foi triste de assistir. Porque, assim, quando tu vê uma casa com 20, 30 anos dentro de uma cidade, ela reflete a história da cidade. Sim. Aí, quando tu vê uma casa que tu praticamente cresceste naquela cidade, aquela casa estava aberta, e, de repente, dentro de uma pandemia terrível como essa, a casa fecha, parece que tu perde um pouco, tu fica um pouco órfão. Ainda mais quando você de vivencia referência. isso. E a gente perde referência da cidade mesmo, Sim. como ponto turístico, Sim. como um ponto que você conhece. Não, fica triste, um pouco fica de triste. tudo, né? É um pouco da nossa casa, né? Da casa das pessoas, né? Isso, e na época a diretoria foi muito forte, indo até o governador, até o prefeito, Bacana. e fazendo acordos e tentando viabilizar aberturas, tentando viabilizar da melhor forma que fosse. Quer dizer, não seguro ficou pra todos. inerte, né? Teve Nenhum uma momento, movimentação. Nenhum momento. E assim, apesar daquele fechamento, aquele medo, aquele pavor geral, a Abrazel nós estávamos o tempo todo online fazendo reuniões e correndo atrás, a movimentação. Mantendo as pessoas juntas também, né? Sim, Para não sim. dispersar Sim. totalmente. Eu acho que isso foi muito importante Nós continuamos ativos, na função das entidades, né? Continuamos ativos no período todo, dando suporte. É como se... Eu acho até que vocês, vamos dizer assim, trabalharam mais até durante a pandemia, porque as demandas eram maiores. Eram maiores, né? e as reuniões eram muito intensas, sempre buscando e procurando da melhor forma, porque assim, foi um pouco difícil até te falar sobre que foi o tanto injusto. Porque restaurantes abertos fecharam e aí que não tinham a cultura do delivery. E aí sofreu. E aí quando veio o delivery, né, as plataformas com juros altíssimos se tornando sócios, sem nenhum tipo de custo, nenhum tipo de perda. E aí as empresas tiveram que aderir. Só que muitas se deram bem, muitas chegaram ao ápice e a maioria, infelizmente, Não foi conseguiu sugada. Não conseguiu readaptar. entender até preço, como fazer, E aí o delivery né? entra daquela forma, de uma forma absurda, porque tu poderias produzir qualquer coisa na tua cozinha e vender, sem CNPJ nem nada. E as empresas que estavam com seus funcionários dentro de casa guardado, muitos tiveram até fechar. E foi assim, era gente que tu sabias que, por exemplo, na rua onde tem meu restaurante, eu sabia que tinha para mais de 5 ou 6 deliveries e eram nas suas cozinhas. Enquanto foi uma dinâmica que apareceu no meio da pandemia, assim. Que foi bom para uns, foi ruim bom para outros. Vamos foi lá. complicado. A gente está falando dos restaurantes, teve sim o seu impacto nesse Teve. sentido. Por a outro gente lado, conversou aqui com o Façanha, né, do Ver Açaí, que falou Sim. sobre isso. Que não fazia delivery, teve que aprender a fazer delivery. Sim, e aí, sim. como que você aprende ali no meio do jogo, como fazer algo, como a sua comida chega na casa da pessoa, toda aquela tua experiência, vocês estão com um prato aí. Pode falar, né, do Comidinha de Boteco, vocês estão com um novo que é a comidinha desse ano, dos 3 porquinhos, né? E aí, cai os 3 porquinhos numa casinha com as geleias, com os docinhos e tal. São molhos, né? São 3 molhos. E aí, como é que tu faz, por exemplo, viver essa experiência na casa da pessoa? Né? É muito mais complicado. Então, porque, adaptar assim, tudo isso é difícil. A gastronomia não é só o fator de tu chegares e pegar a comida e provar e comer. Ela é uma sequência de situações que é o cheiro, que estão integrados a ela, né? É uma a confraternização, é o fato de você estar com pessoas, é o né? ambiente, É o ambiente, entendeu? é o cenário. A gente podia estar com os 3 porquinhos aqui, agora que eu me toquei. Aliás, né, a gente precisa começar a fazer isso, né? Quando eu a gente só vou aceitar a gente convidar falar os de comida entrevistados. quando chegar as comidas, que senão eu entrevisto mais. Trazer o que você falou, o elemento sensorial. O elemento sensorial é interessante. Mas aí a gente não fala, amiga, porque a gente vai estar comendo. Tu acha que eu estivesse com um pouquinho aqui, eu ia estar conversando com vocês? Eu não ia, eu ia estar mastigando. Os entrevistados são mais espertos que eu. Não fala com a boca aberta, não. A gente muda essa história um pouquinho. E assim, o delivery ficava complicado porque muitas vezes podia ocorrer acidentes com a correia. Ocorria muito, né? Chegava o cliente e dizia, olha, chegou do avesso.
A apresentação do prato. A apresentação é fundamental. Sim, é fundamental. Sim. É o molhinho embaixo, a temperatura não é a mesma. Mas a gente sabe. Muda tudo, não é igual. Engraçado. O delivery, eu tenho uma memória aqui em Belém. O delivery, quando começou a se falar em delivery, você se lembra do Shining Box? Sim. O Shining Box já existe há muito tempo. É o princípio do delivery há muito tempo. Ele, na verdade, ele foi vanguardista. Ele é delivery, sim, né? mas ele foi vanguardista aqui na cidade de Belém, porque tem muitos anos. Tem muitos anos. Pizzas, sim. Então, isso ficou na minha memória, essa coisa do Shining Box, enfim, mesmo que o auge dele tenha sido lá atrás, há anos atrás. Quando veio o delivery, eu falo, volta e meia, para mim, para tantas outras pessoas podem não ter pensado da mesma. Era aquela referência do Shining Box. Eu comecei a compreender delivery a partir do que eu entendia do Shining Box. O que, para te ver como uma marca, às vezes te remete ao entendimento de outras coisas. Ele cresceu para que te entregasse coisas em casa. Sim, então ele foi vanguardista, ele foi pioneiro, entendeu? Muito bem estruturado. Ele se criou, mas ele tem um CNPJ. Agora eu vou te falar uma coisa. Mas isso não te pegou do Shining Box. O atendimento deles de delivery é infinitamente melhor do que o atendimento local. Mas no local a experiência não é a mesma. Não a experiência, eu acho que a única experiência em casa primeiro legal, que mais legal primeiro que era próprio, e eles iam indumentados, né? Eles chegavam na sua casa indumentados. Não, já acho que o serviço também. Quando tu levas o serviço deles tô falando de Belém, né? Não conheço o Shining Box aí do resto do Brasil. Mas em Belém, a experiência daquela comida não é a mesma do que a que chega na tua casa. Não. A da tua casa é melhor. Isso eu quero dizer. A forma como chega em casa é melhor do que a Não, e é uma referência do delivery que a gente estava falando isso aqui agora. Agora, lógico que os restaurantes se adaptarem a esse procedimento, tá na cara. Muita gente falava assim, agora tudo vai mudar, não vai precisar ter restaurantes de grandes espaços, ou então as próprias empresas não vão precisar ter empresas grandes, etc. Não é nada mas disso. Um grau de você pode até reduzir, eu conversava muito com meu tudo marido. Volta, ele dizia, vai mudar tudo, as coisas vão mudar, vai. As pessoas vão começar... Eu dizia, Guto, nada substitui a pessoa. A experiência individual. A experiência Aí eu dizia pra ele muito assim, melhor. quando acabar a pandemia, sim, eu quero sair correndo pela rua, sabe? Sem máscara, eu quero correr. Porque assim, a sensação de estar preso, de tu não ter a tua liberdade. Por incrível que pareça, quando abriu assim o restaurante, eu louca pra receber, me arrumei todinha e abriu, lotou a casa. Sabe? Que bacana. E as pessoas indo lá, porque assim, a minha cozinha ela é aberta, né? Ela divide um vidro, aí o pessoal batia. Eu vim aqui porque eu quero que tu sobreviva. Eu sabe? Eu torço por vocês. Sabe que as pessoas houve um movimento. Eu vim aqui porque eu confio em ti, eu sei que aqui eu posso comer sem, sabe? Eu acho que houve um movimento de muitas pessoas. Eu não tenho costume de delivery, não é a experiência nem de sanduíche. Nem é o acho que eu gosto. A única experiência que eu gosto de delivery em casa é a pizza, porque nada substitui tu comer pizza sentado no sofá vendo televisão. Pra mim, não, tá? Mas a comida em si não é uma experiência que eu gosto. Mas eu tive um movimento na minha casa disso, assim, quais são os restaurantes que eu frequento? Quais são os restaurantes que eu vou, que eu sou bem atendida, que eu gosto de estar e que eu não gostaria que fechasse? E por mais que eu não tivesse um movimento de delivery, que era costume meu, eu passei a fazer na pandemia para os restaurantes que eu sempre ia. Né? Os restaurantes que eram parceiros do canal e tudo mais. Por quê? Porque eu acho que isso é um pouco disso, tá dizendo, dos clientes, né? Cada lugar cria uma relação com a sua clientela. Eu acho assim, o delivery, ele interfere numa questão, no fluxo de visitantes e no fluxo de turistas. Muito. Eu acho que o setor turístico, ele fica prejudicado. Vamos esquecer o delivery no sentido do turismo, né? Sim. Tá? Nem o turista come de delivery. Agora, falando, para a gente encerrar essa questão do delivery, a questão da entrega em casa, dessa plataforma de você mandar qualquer coisa por um representante, né, motorizado, isso funcionou muito para todo o comércio.
para lojas, né, para farmácias. Então foi uma alternativa, sim, nesse momento. Eu acho que algumas não voltam mais como era antes. Inclusive, para você manter as pessoas trabalhando, para gerar trabalho num momento que muita gente perdeu o trabalho. Porque aí a gente tem o lado do empreendedor, do proprietário, né, do empresário, e tem o lado de quem trabalha também, porque o empresário teve que fechar. E o trabalhador teve que sobreviver. E essas plataformas e essas alternativas substituíam muito nesse momento. Inclusive, estimulou para que trabalhadores viessem a ser... né? Foi o que movimentou a economia. Foi o que movimentou a economia, com um pouco mais de tranquilidade. Sim, e aí a gente vem nesse outro momento agora, Dani e Sandra. Nem fala, é o melhor momento do mundo. A gente está voltando também acho. com uma força. Você falou, poxa, quando eu abri a primeira vez... Parece que a gente tudo tava lindo, eu me arrumei toda, eu botei um batom. E a gente que saiu de casa, essa daqui saiu fazendo. Saiu gravando um monte de coisa. Ela foi. Eu não precisava nem pro Teatro da Paz, porque ela mostrava o Teatro da Paz de uma forma tão interessante. Nossa, a vontade de mostrar para todo mundo. A gente saiu pela cidade, né? Eu acho que as pessoas precisam ter a sensação de liberdade. Sim. Em todos os sentidos. Sim. Não é só a liberdade pela liberdade, é o ato de eu sair e ir e vir, né, de eu encontrar pessoas, de eu ter a minha liberdade de trabalhar, de eu ter a minha liberdade. E a partir de agora, não temos mais como a gente ficar preso em uma só coisa. Parece que a mente das pessoas se abriu um pouco. Bem, no meu mais. Entendimento. Você acha que eu estou correto, que eu estou pensando certo? Eu compartilho dos teus pensamentos, porque assim, antes as pessoas estavam um pouco, né, introspectivas, estavam se fechando muito. Antes disso, a casa chegou a ter uma fase em que eram poucas as pessoas e a rotatividade estava muito escassa, pode-se dizer. E, de repente, quando veio a pandemia, aquelas pessoas de 4, 5 anos, porque eu já estou há 15 anos, né? 4, 5 anos não apareciam, de repente apareceu, ai meu Deus, tu estás bem. Assim, na verdade, as pessoas, elas quiseram começar a sair de novo porque foi privado o teu direito de ir e de repente tu te vê numa situação em que tu queres retornar. Eu tenho essa sensação até hoje, que eu quero retornar, eu quero viver, eu quero andar. O meu modo de enxergar as coisas mudou bem, porque antes tu trabalhava para te fazer um giro. Hoje eu trabalho com o intuito de deixar algo pronto. Você voltou com vontade de investir? Eu voltei com vontade de criar e deixar escrito. De recriar. Eu voltei... De deixar na memória. Deixar para a memória, para a pesquisa, para pensar em legado, né? Sim. Muita gente tem falado isso. Muita gente tem falado em escrever, em digitar, em publicar. Né? Eu acho que isso tem muito a ver com o que a Sandra estava falando antes. Assim. A gente ficou muito tempo restrito, né? Privado, pensando, a gente com a gente mesmo e com os mais próximos, que tiveram que aturar a gente na pandemia. Foi uma fase complicada. Porque tu te vê, na verdade, eu sentia absurdamente desesperada, controladamente. É claro que a gente não pode explodir por causa do resto. Lógico, gente. Mas eu me sentia no desespero de estar combatendo algo que eu não via. Sim. Que era um inimigo que estava ao teu lado, mas tu não sabias onde estava. E que até num determinado momento você teve que entender o que era esse inimigo, pois né? Teve que perceber o que ele era. E a primeira coisa que veio da autodefesa foi defender os mais próximos. E por isso até hoje eu uso máscara, porque eu sei que é uma coisa que é uma autodefesa e defender o próximo. Eu uso até hoje máscara. A questão da higienização também teve um up, né? Teve um up. Esse é um hábito que eu acho que a gente não volta mais atrás. A gente não volta pra não vai se perder mais daqui para frente. A gente pode até não ficar como estava, assim, naquela neura, né? Mas eu acho que a gente não volta mais. Não pode se deixar esquecer, porque infelizmente o brasileiro tem um péssimo hábito de ter péssima memória, né? Mas eu acho que é de suma importância. Por exemplo, antes de ter a pandemia, eu me lembro que eu tive uma aula de pós-graduação e eu tive com uma professora chinesa. E ela estava falando sobre isso, sobre as contaminações. E eu acho que nós deixamos muito livre. Nós subestimamos muito a natureza, porque assim, a gente não sabe. A lei do retorno, né? O retorno. Porque assim, ninguém sabe de onde veio. Eu tive uma aula antes, dia 8 de março, dia 21 fechou tudo. E ela falava muito sobre as contaminações, e principalmente na parte da China, que o hábito alimentar de lá
é muito escasso, eles aproveitam o máximo possível, né? Eles aproveitam qualquer tipo de proteína. Por exemplo, enquanto tu pegas um frango, um pato, tu utiliza, joga os pés fora, a cabeça fora, e o que tu utiliza são os músculos do animal. Lá eles aproveitam tudo, né? Aproveitam o inseto, que são proteínas. E dentro desse contexto, pode ocorrer contaminações. Eu tenho um certo cuidado, eu já tinha um certo cuidado em relação a isso, porque eu acho que tu trabalhar com alimento, tu estás trabalhando com a muito saúde sério das isso com a pessoas. saúde pública, lógico. E a contaminação cruzada é um perigo absurdo, que muita gente ignora isso, sabe, mas ignora. E além de mexer com a vida das pessoas, você está mexendo com o seu empreendimento, quer dizer, um ato confirmado de forma errada ali, pode se fechar o negócio, fatal, né? Pode ser fatal. E fecha, né? Porque se houver uma contaminação numa cozinha, num restaurante, qualquer coisa, tu pode fechar. É muito sério, é uma responsabilidade muito grande. Vida, né? Precisa ter uma conscientização imensa, não só do proprietário, ainda, como de quem trabalha ali dentro. Então aí passa por todo um processo de qualificação. De quem come também, né? É isso que quer dizer. E quem visita o teu estabelecimento vai voltar por conta da agradabilidade, né? E já que a gente está falando disso, assim, como que um cliente, né, eu, que não entendo nada de cozinha, não tenho um restaurante, como que eu identifico um local? Óbvio, a olhos vistos aqui a gente vê uma mesa, uma cadeira. Eu sempre checo o banheiro, eu acho que se o banheiro tá limpo, a pessoa cuidou do banheiro, ela cuidou da cozinha. Eu sempre penso parte desse princípio. Mas como cliente eu posso checar para ficar tranquila e poder comer tranquilamente? Olha, no meu projeto, no projeto da minha casa, a primeira coisa que eu deixei aberto foi a cozinha. A minha cozinha, se tu passares, tu olha e vê o pessoal trabalhando, tá? Porque passa a transparência do nosso trabalho. Ah, mas tu fica com a cozinha impecável a noite inteira? É impossível, porque na hora da correria cai coisa e a gente vai correndo, vai fazendo, mas no final ela tem que ser toda higienizada e no início toda higienizada. Sinais de alimentação, cheiro, coloração, nós somos capazes de observar, de identificar o cheiro, quando o cheiro não tá, a coloração de um produto não tá legal, de uma carne não tá legal, a textura, quando tu conheces a textura de um arroz, de repente tu vê o arroz que não tá com uma textura legal. Nenhuma comida com excesso do risoto e alguns molhos tem alguma liga, sim, entende? Então assim, o queijo ele é pronunciado quando ele não tá bem, então a gente tem que ter cuidado com isso. Existe a contaminação cruzada, que é uma coisa que é na hora da produção. Mas se tiver uma higiene, se tiver uma boa cocção, fica tranquilo. Agora, uma grande preocupação que eu, né, na área de gastronomia tenho é com os serviços que são prestados antes. Por exemplo, as nossas feiras de Belém, elas precisam passar por uma reformulação de uma forma bem... Você tocou num ponto extremamente importante que a gente vem conversando sobre isso. Muito. As feiras de Belém têm que ser reestruturadas. Não dá, não temos mais aquele mundo em que tu jogas um peixe, deixe ele na temperatura ambiente, não dá. E outra, nós não podemos desperdiçar. É uma falta de respeito com o sacrifício dos animais, entende? Tu pegas uma peça de carne, mata um boi, existe um sacrifício de uma vida, e de repente, aquele boi, quando não é bem armazenado, tem que jogar fora a carne, porque ela se estragou. Foi uma vida em vão. Você tocou num ponto extremamente importante, né? A gente passa aí por entidades e instituições, em órgãos públicos que precisam estar atento à questão ambiental, à questão da qualificação, da capacitação dos trabalhadores, passa pelo entendimento. A gente estava conversando com as boieiras do Ver o Peso, em que elas tiveram um treinamento, mas assim, ainda é um número pequeno que é contemplado. Você imagina, sei lá, 10, 20%, mas isso tem que atingir a totalidade. Mas elas estavam falando que elas tiveram vários cursos de aproveitamento do desperdício. De não desperdiçar para não desperdiçar. Um curso de produção que ela fez. E que ela percebe na cozinha dela que ela aproveita hoje cerca de 90%, 99% do que ela coloca. Ela não gera o desperdício que você está falando. Não gera desperdício, né? Entendeu? Não gera desperdício, inclusive não servia aquela comida. Foi muito arroz e voltou o arroz no prato. E se não gera desperdício, não gera lixo.
Você reduz o lixo. Na minha cozinha eu posso te dizer que eu cheguei num ápice assim de que vai jogar pro lixo é o que retorna da mesa. Entendeu? Tudo eu, no máximo possível, não há desperdício. Tudo Você que eu cria faço novos pratos? Produzo. Sim, sempre. Tudo que eu faço é produzido, é feito na temperatura certa, é pro lado do congelamento, no momento certo, nada é fora de refrigeração. As faculdades de gastronomia falam sobre isso? Muito. Sim, eu fui para dentro da gastronomia, eu fui para dentro da faculdade, justamente porque eu precisava descobrir uma forma de trabalhar com arroz, porque arroz ele não se permite ser congelado, entende? Na gastronomia, na faculdade, eles te ensinam fichas técnicas, como tu podes, o quanto uma pessoa pode se alimentar, de que forma tu pode trabalhar, de que forma tu pode harmonizar. Então, é importante. A ciência, ela tem que estar interligada com tudo. E a área de gastronomia é importante a ciência estar interligada, porque, como eu falei para vocês, um mínimo de descuido, um lapso de descuido é fatal. Na área da gastronomia, na área da alimentação. Você estava falando... Que alimento vira veneno, né? Eu queria retomar um pouco aquela questão do restaurante. Lembrando que a gente está falando muito sobre restaurante porque a gente está aqui... Com a Brasel. Com a Brasel. A Brasel é uma entidade. Lembrando também que em meio a esses 2 anos de pandemia, eu penso que as entidades se fortaleceram. A FEBTUR, por exemplo, se fortaleceu, né? Outras se fortaleceram. Mas, bem, voltando à questão dos restaurantes, me veio em mente agora o bairro da Liberdade, em São Paulo, em que você tem, um bairro maravilhoso, restaurantes maravilhosos, e a cozinha japonesa, ela é uma cozinha muito aberta para o público. Ela é tão perfeita, assim, há muitos anos eles já tinham esse hábito de trabalho. A impressão que você tem é que você está entrando numa arena. Ou seja, você dá um 360 graus, você enxerga o restaurante, você enxerga a entrada dos sanitários, você enxerga a cozinha com um certo espaço para você ter esse campo de visão, mas a limpeza da cozinha. Sim. É isso que eu quero falar. Porque eles são bem organizados, eles têm uma cultura, né? É uma cultura que precisa ser seguida, precisa ser lembrada nesse contexto. Da cultura do espaço, né? Sim. Lá no Japão os espaços são muito pequenos, então se ele não consegue organizar dentro daquela estrutura, ele não anda em nada dentro do processo. E é uma cultura milenar, né? Exatamente. A cultura deles, a cultura de respeito e a cultura de organização. Não, sensacional. Essa aula cultura que eu tive, de beleza, né? Tem com toda uma questão de beleza. Com essa professora, eu fiquei impressionada. Ela conversava e ela manipulava as coisas nos mínimos detalhes, e eu fiquei de olho na bancada dela. Tu não vê aquela coisa enlouquecedora, sabe? É uma coisa tudo disciplina, muito disciplinada. a calma que eles têm, a tolerância no ato de pegar, é uma coisa fantástica, é muito aprendizado, é muito conhecimento. Eu tenho plena convicção que nós temos que fazer uma reformulação, as instituições têm que reformular, porque sabe-se que não é só essa que vem, né? A Brasel tem um pouco essa missão, desse relacionamento com seus restaurantes associados, de fazer esse trabalho, de estar sempre, não monitorando, mas conversando, debatendo sobre esse assunto. Sim, nós debatemos muito sobre isso, é muito colocado, assim, tanto que as nossas reuniões são semanais, né? Se debate muito sobre... A Brasel, ela vem dar um suporte que ela abrange no contexto geral do restaurante. Ela nesse período de pandemia não tem como, né? Foram 2 anos que ficou tudo muito travado. Mas já houve treinamentos de atendimento, que é uma coisa fundamental e é um peso. É um calo nosso aqui, né? É um calo. Complicado. Já teve treinamento. Já teve um treinamento, eu me lembro bem que eu fiz um treinamento com a Tramontina, como utilização de facas, que foi através da Brasel. Treinamentos de como se fosse boa manipulação dos alimentos para que tu possas... Então, ela vem dando esse suporte, essa base. Ela vem trazendo base. Se tu precisas de uma informação com advogado, alguma coisa que seja ligada aos teus funcionários, existe uma advogada que está à disposição. Se tu precisas de alguma dica sobre imposto, como é que tu pode fazer, tem uma contadora que está sempre à disposição. Se você está precisando de funcionário, eu estou precisando de funcionário para ontem, vocês têm alguma indicação? Então, é como se fosse uma família. É uma retaguarda, né? Uma família grande que tivesse sempre atento
né? E dizendo, olha, tem assim situações, olha, eu fui em tal lugar, né? No grupo dos associados, eu fui em tal lugar e o leite absurdamente está R$13,50. Aí o povo corre, é cerveja. Então, é um suporte bacana, um suporte legal, porque tu te sente amparado. Sabe, a sensação que eu tive, que eu sempre conversava com meu marido, nós nos sentimos amparados num momento difícil como esse. E ela evolui, porque assim, tem uma época, vem dos festivais, ela vai, ela te convida, ela te coloca no contexto. Se tu és um pequeno, ela te insere junto com os maiores. Quando eu comecei na Brasel, eu era pequena, era bem pequena, assim. Quantos anos tem a Brasel aqui em Belém, aqui no Pará? Porque é uma entidade estadual. Sim, já tenho, acho que foi desde 2010, não sei, 2003, 2004, eu não lembro então bem. aí perto de 2 décadas, Um dos fundadores, eu posso até pegar essa informação, um dos fundadores foi o Fábio Cecília, né? Sim. Que é uma pessoa altamente ativa. Assim. E a gente pode dizer que a entidade ela veio nessa fundação e nessa crescente em termos de importância, a partir também da crescente importância do alimento e da culinária paraense? Sim, ela sempre trabalha dentro desse processo. Uma das coisas que eu mais admiro a Brasel é que ela quer inserir sempre, que é uma meta que nós colocamos, de inserir o pequeno produtor juntamente com os restaurantes. Agricultura familiar, sim. as cadeias produtivas. Em 2013, 2014, mais ou menos isso, que teve um projeto que era sobre essa agricultura familiar, que estava inserida, houve projeto, houve uma ligação, e os restaurantes começaram a fazer essa permuta de compra e tudo mais, e deu uma fortalecida boa. Agora tem os pequenos produtores, que a Brasel sempre tenta interligar os pequenos produtores aos restaurantes. Ah, que legal isso, hein? É tirar aquele círculo imenso que dá na mercadoria, que vai agregando aqueles impostos absurdos até chegar na tua bancada. Te deixar mais ligo, mais rápido, mais barato, com mais qualidade, né? É um absurdo, né? Você trabalha mais com orgânico também, né? Porque os pequenos produtores, eles não têm grande escala. Então, se não tem grande escala, não tem aquele absurdo de consumo de agrotóxico, que é uma coisa que, infelizmente, uma grande produção tem que ter. Além de valorizar o produto local, né? Produto local. Você criar, você gera economia, você gera o pequeno produtor. Né? Tá, isso era uma informação que eu não tinha. Bem legal ter essa informação. Tanto que os festivais agora, eles estão assim. O Tempero de Origem é um festival que está interligado, secretarias, prefeitura, governo do estado, que é um trabalho muito bacana, que eu admiro muito o trabalho que foi feito com todas as secretarias. E ele veio fortalecer o pequeno produtor. Então, no festival, que muita gente não sai do seu conforto para ver uma feira, a feira gastronômica para comer. Não é. Tu vai descobrir produção do café. Maravilhoso. Através de maravilhoso. Eu super recomendo os festivais. Eu não tenho... E o que é legal eu sou uma das maiores do Tempero de Origem é porque você tem ali o espaço dos estandes de comida. E é num lugar lindo, né? Que, além de ser lindo, ali no Parque da Residência, e você tem a área dos produtores. Então, agora na última edição, a gente fala assim, eu descobri, né? Que foi? Quando eu descobri uma parte que faz massas em Bragança, né? Um outro que faz pesto de jambu, a outra faz pesto, coisas assim que você já compra prontinho e sabe que foi feito ali com todo o cuidado, com todo o carinho. Né? A jamburana, o chocolate. O chocolate do cumbu. Aí você vai descobrindo coisas que... E olha que eu acho que eu catito muita coisa aí pra descobrir e a gente vai descobrir mais. Fazenda, de ostras, né? A gente conversou com o seu Carlos aqui no podcast. E aí, ótimo. Além, né? E tem as aulas shows, que eu tenho um prazer imenso de estar ali conduzindo, tendo contato com os chefes. Que a Brasel convida os chefes vêm com toda a boa vontade, passa um pouco do seu conhecimento. E até pra gente que não trabalha, pega uma dica. O último teve de Mas eu acho que o grande lance é esse. Você está apresentando uma aula show, você está dando oportunidade para que alguém use o seu talento em benefício próprio. Aprenda, né? Na fundação, na formação, ou impulsionamento, ou estímulo de novos empreendedores, sei lá. Mas, Sandra, fala pra gente, o que tem aí no radar da Brasel de festival gastronômico? Olha, nós temos projetos para o segundo semestre,
que vem com Ilhas e Sabores. Agora, em maio, vai ter o Brasil Sabor, né? Que vai ser dentro dos restaurantes, que é um circuito que você vai e você prova os pratos que são feitos exclusivamente para o festival. Depois... Qual é o nome? Brasil Sabor. Ah, foi até o banner que você encaminhou pra gente, né? Isso, o Brasil Sabor, que ele vai ser agora em maio, né? E quando for em setembro, no segundo semestre, vem o Ilhas e Sabores, que é um festival gastronômico de feiras, também que traz os pequenos produtores, aí que tem um apoio... Vai ser onde? O Brasil Sabor acontece dentro dos restaurantes. Dos restaurantes. A ideia é a gente circular nos restaurantes e provando. Isso. E o Ilhas e Sabores é que deve ser na carinha ali do tempero de origem, um local bem assim, único. Tem que ser um local único, com segurança, para que traga assim um... É que vem aí, tá sendo construído ainda esse processo, já né? tá montado a formatação, aí tá sendo construído para ver o local. Tem que só Você já sabe que o espaço aqui está aberto para a gente trabalhar junto todos os eventos. Vamos fazer, né? Quando tiver tudo pronto, tragam aqui pra gente. Não é só aqui, e tem canais próprios. Cozinha do palco, olha, vai agora fazer uma entrevista ao vivo. E avisa, amiga, manda dicas pra gente. Faz o contato com a Dani, com a Cris, etc. O que é bacana desses festivais é que você vai criando aquela cultura do paraense, do orgulho de ser paraense. Sim. Né? Do orgulho de tomar que já criou. açaí, de comer, eu acho que já mas criou. Tem muita gente que ainda passando. Mas olha, batido. Sandra, a gente já tá fazendo formação de público aí, algumas criaturas. Eu vou bater de frente com você, porque a gente já tem falando isso já há um tempo. O tempo todo assim, a gente precisa fazer isso. A gente já tá fazendo. Eu acho que a gente já tá no momento. Falta que tem gente ainda mas no processo de instrução. Eu acho que a gente encontrou o caminho. Eu sinto, porque assim, tem quando muita abre gente as feiras, entendendo o que está acontecendo. De peito aberto. Eu largo a empresa, me programo assim e vou embora e passo os dias de 10 da manhã até 9, 10 horas da noite. Exatamente. Saio junto, porque puxado. eu tô ali dando de olho. Porque assim, quando tá no palco, que eu tô ali coordenando, é um em cima do outro. Enquanto um tá apresentando no palco, a equipe inteira tá Você por trás. estava como uma das coordenadoras, não estava? Eu que coordeno. Sou eu que faço a chamada do chefe, sou eu que faço todo o processo, quem vai entrar, a hora que vai entrar, quanto tempo tem, eu que fico enchendo o saco. Para, tá acabando o tempo. Produção, amiga. Produção. Olha, falando de produção aí, festival gastronômico, bora sair um pouquinho da Brasel e entrar no teu restaurante, no Eguati, na Marambaia aí. Um restaurante, comecei falando aqui no podcast que é um restaurante premiado. A gente aí tem duas expressões, esse nome do teu restaurante aqui. Até quem tá no YouTube pode ver a logomarca aqui. Tem duas expressões bem regionais. Como é que chegaste aí no nome do teu restaurante? Porque que é essa combinação aí de estados. Olha, a ideia... Você tá linda nessa foto, hein, moça? É orgulho de carregar, né? A marca, de carregar né? A marca e carregar também a uniforme da profissão, né? Eu fico muito orgulhosa. Ainda mais essa daí que é branca, eu amo. A ideia é o meu marido. Ele começa, ele disse, olha, pensei num nome e agora tu produz o prato. Às vezes acontece isso. A criação dos nomes sempre vem dele. E o Eguati, porque o Tchê bate, Tchê é tipo... Gaúcho, é o nosso égua. É o égua. E o égua, então nós juntamos... Ele é gaúcho? Lógico. Uma Porto Alegre. Bem redundante. Tu juntaste o teu marido e tu e virou o Eguati, as duas expressões. O Eguati. E é uma cozinha de fusão, porque eu trago... Uma cozinha de quê? Fusão. De fusão. Das duas culturas. Isso, porque quando nós começamos eram os grelhados, que é muito forte, né? A cultura deles, então é muito churrasco, é muito embutido, essas coisas. E aí eu trago a regionalidade do tucupi, do jambu, da chicória, meus pratos bem carregados disso. As coisas meio molhadinhas. Imagina os pratos que não surgiram, hein? Dessa muitos junção de sabores. Os pratos foram premiados e não foi premiado. Você participa de feiras, congressos com Eguati? Já pensou? Já participa? Eu tô atrasada nessa pergunta. Eu não posso porque eu tenho um contrato de exclusividade, né? Então eu sou exclusivo de uma marca que é o Comida de Boteco, que eu amo, assim, tenho um respeito fantástico, porque antes o Eguati, quando nós começamos, até uma história, eu dava aula, eu saía de Belém, ia para Castanhal para dar aula, dava aula o dia todo, e ele trabalhava na área de imobiliária. E aí, de repente, veio uma ideia, poxa, o negócio bora fazer um churrasquinho para vender e tudo mais. Então, vamos.
Foi num domingo de carnaval que nós abrimos uma churrasqueira, aquela churrasqueira de fundo de quintal, né? E uma mesa e uma cadeira. E de repente veio a ideia, vamos seguir mais adiante. Aí o dinheiro estava curto. Eu disse, vamos pegar uns ouros que tem por aí, um brinquinho, bobagem, vamos emprestar para a Caixa Econômica. Emprestamos, pegamos um dinheiro e de lá nós montamos. E eu comprei uma porta de tábua macheada, que eu sou muito inventiva para a área de decoração. Comprei umas chitas, que é bem regional. Pedi para o meu irmão fazer umas mesas da porta. Eu dividi, fiz 4 bancadas. E do dinheiro nós compramos, para começar, um insumo. Compramos a porta, acho que uns 3 ou 4 metros de chita, que eu fiz os tampos na mesa, e 4 jogos de banquinho, e fomos para a garagem da casa do meu pai, que era só um telhado. Que bacana. E aí fomos muito devagar. Eu lembro bem, o primeiro dia que eu abri daquele formatação, toda decoradinho, foi R$45. E aí as coisas foram, e sempre com qualidade, comprando bons insumos. E aí foi crescendo. Lá um belo dia ele teve uma restituição de imposto de renda e disse, bora investir, bora. Aí fechamos um pouquinho para que a chuva não batesse e não molhasse. E a gente foi formulando. Um belo dia bateram e disseram, olha, eu sou coordenadora de comida de boteco, tenho um amigo meu e ele me indicou vocês. E você quer entrar? Eu quero. E aí ela disse, olha, eu te dou um mês para te produzir uma receita e me dar. Eu disse, gente, o que é que eu vou fazer? Comida de boteco é uma coisa que... Aí eu fui estudar o que era comida de boteco. E aí eu lembrei de um arroz de China, que é gaúcho, que é maravilhoso, que é feito com calabresa, que é uma coisa que é o último que tu procura no churrasco. E veio a ideia de desmontar uma calabresa toscana, e eu utilizei a nossa regionalidade, retemperei com jambu e chicória e coloquei de recheio um queijo provolone. Envolvi num papel alumínio e fui para a brasa. Que delícia. E além disso, tinha uma promoção da Helmas que entrava. Eu lembro desse circuito que foi a Helmas. E aí ela deu uma premiação, na época de R$3.000, para quem desenvolvesse algo com a maionese que fosse surpreendente. E aí foi a primeira maionese de jambu e tucupi de Belém. Foi a minha. E nós ganhamos em primeiro lugar no petisco, e em primeiro lugar no desafio. E daquele momento, então, tudo mudou, porque aí o Eguatê passou de ser aquele espaço pequeno, existia filas absurdas que eu não dava conta, e aí fomos para uma casa ao lado e abrimos, e hoje é Eguatê. Tem a mistura, a nossa regionalidade, tem a decoração das chitas, ainda está muito presente nos meus pratos. Tem a mistura do tucupi, do jambu, da chicória, a pimenta de cheiro, e tem a mistura dos grelhados, que é gaúcho. Aproveitando essa tua fala aí sobre o restaurante, eu queria que você falasse um pouco assim, qual é o papel dos restaurantes hoje no turismo paraense, para quem chega aqui em Belém? Olha, eu escutei uma frase da Gisele Aroque, que ela falou o seguinte: antes a cultura paraense, o turismo vinha para visitar as igrejas, que são fantásticas, são indiscutíveis. Nós temos um acervo de igrejas e parte cultural maravilhosa. Aliás, nós temos uma cidade linda que está coberta pelos banners. Concordo. E aí, que antes a cultura era isso, né? Hoje a cultura mudou. O turismo é gastronômico. Mudou, né? A gastronomia, ela está servindo, porque antes eu viajei muito, já morei em muitos lugares fora de Belém, e aí se falava muito, onde tu moras? Em Belém. Onde fica mesmo? Ai, que raiva, né? Uhum. Eu fico com raiva. E aí até um piloto me perguntou, e a carne? O corte da carne é legal? Vocês têm carne de qualidade? Diga para ele assim, a melhor. Aí eu disse, pelo menos não vem do Paraguai, do Uruguai, né? Não vem de outras localidades. Nosso boizinho come lá mesmo. Nosso próprio pasto. E hoje não. Hoje eu viajo, nosso sotaque é um sotaque maravilhoso, né? E pergunto, tu és de Belém? Sou louco para conhecer Belém. Doida para conhecer doida para conhecer o que é maniçoba. Eu sou louca de vontade de conhecer maniçoba. Eu gostaria muito de provar o tacacá. Tudo mudou. A cultura hoje, graças a Deus, está dentro daquilo que é mais diferente, né?
que é uma gastronomia que é o houve exótico, uma que fusão indígena, uma fusão negra, portuguesa, né? Houve todo um processo gastronômico que nos deixou aí com essa... Tem uma coisa, você falou uma coisa interessante. Eu sou ali daquele eixo Rio de São Paulo, eu sou do Pará, mas sou nascida lá embaixo e vim para cá. Mas quando eu retorno, que a gente volta a encontrar com os amigos, é impressionante, vai muito de como você fala. Eu falo com tanto orgulho daqui, que assim, a gente é capaz de ficar uma noite inteira conversando sobre o Pará. E as pessoas ficam muito interessadas naquilo que você fala daqui do Norte. As pessoas ficam encantadas quando você sabe falar, quando você tem o que falar do Pará, da Amazônia, das histórias, do exótico, né, do que é diferente. E assim, quando você termina tudo, fala, eu quero ir, eu quero conhecer. Eu já conheci, eu me lembro disso. E aí você vê que você não tá mais isolado. Não. Você hoje, você integra, você interage, você é lembrado, né? Então, isso no Brasil inteiro. E o bacana do nosso turismo não é praia. Nós não temos que vender praia. Nós temos que vender rio, né? Sim. Vender a floresta, vender trilha, vender. Nós temos uma propriedade da família, que até sobre essa aí que nós já conversamos muito sobre isso. E tem umas árvores dentro dessa propriedade, dessa ilha, a Ilha do Capim, que é a ilha de nascimento da minha família, dos meus pais e tudo mais, que tem árvores assim seculares que tu não consegues olhar, a envergadura tem que ser tão grande para te ver a copa da árvore. É tão, pra gente que está acostumada com essa floresta tão, né, tão diferente, tão preenchida de tantas espécies, quem vem de fora não tem isso. Então é isso que a gente tem que valorizar. Essa cultura é unir a gastronomia, é unir a beleza natural, é vender aquilo, é mostrar aquilo que nós temos de potencial. Você falou, desculpa, deixa eu só te interferir um pouquinho. Você falou do açaí, a gente já tinha conversado a respeito dessa cadeia produtiva. E hoje do turismo voltado, associado a cadeias produtivas, associado à produção. Você faz Primeiro, vocês revendem o açaí lá da ilha de vocês do Capim? Tem açaí no Eguatê? Não. E aí essa era a segunda pergunta. Porque o açaí... Porque a gente tá no estúdio perto da Eguatê, entenderam? Aí, né? O açaí, ele é único, ele não é doce nem salgado, ele não é cítrico, ele é uma coisa que para te saber trabalhar e agradar o paladar paraense, tu tem que ser muito inventivo. Não é para qualquer um. Tu não podes pegar o açaí, porque o açaí ele tem uma marca tão registrada, ele é tão saboroso da forma que ele é servido, que tu tens que ter um certo cuidado para trabalhar com ele. Eu ainda não Para não modificar Não, é porque ele já tem a identidade dele. Ele é muito forte a identidade dele pra gente, né? Ele tá no nosso inconsciente coletivo já. Isso. E para que tu venhas trabalhar ele de uma forma diferente, tu tem que ser bem inventivo e tem que ser criativo demais. E tu tem que ter sabor. O que você me diz? Eu estava passando na Praça Brasil, lá eles vendem um açaí retrabalhado, né? O que você me diz da junção? Mas ali não é açaí, não. Ali é o Guaraná, que eles põem açaí. Ao contrário. Aquele Guaraná da Amazônia, aí eles colocam um pouco de açaí. A pergunta é, você acha que combina? Você acha que muda o sabor? Não, eu não tô aqui... Assim, tem quem gosta. Bom, quem malha, o pessoal de academia gosta. Pessoal que toma as vitaminas de açaí pra fora, com as misturadas. Mas assim... Para quem tem uma memória afetiva... Não é a minha praia, é isso que eu quero dizer. Quem tem uma memória afetiva forte... Porque os meus pratos, esse meu prato atual, ele tem uma memória afetiva forte. O que eu ganhei no ano passado, comida de boteco, idem. Porque eu apresentei um molho, para te ver a diferença, que vem do buriti. Buriti é uma fruta que está esquecida, está escanteada, né? E ela tem um potencial nutritivo absurdo. E ela está ali no Ver o Peso para ser vendido e ninguém compra. São pouquíssimas pessoas que compram. E eu transformei o buriti em um molho e deu super certo. Agora... Mas eu acho que o buriti tem cara de molho. Eu acho que o buriti tem cheiro de queijo, inclusive. E ele ele é super cítrico, né? E eu consegui harmonizar. Agora, por exemplo, o açaí para mim, eu fui provar dessa forma que tu estás falando e não me convenceu. Porque eu tenho uma memória de infância forte, mas eu tenho que quebrar isso. Porque se eu trabalho com gastronomia, se existem coisas novas, você tem que quebrar. Para muitos
Muitos não aceitam, mas grande parte dessa juventude que está aí, ela já não, está começando tem- a ser tem público acostumada. Eu acho que não é o tem. problema disso. Eu acho que o problema é usar um nome para uma coisa que não é aquilo. Quando a gente vai para São Paulo e a pessoa diz assim, vamos tomar um açaí, ela não tá te convidando para tomar um açaí, ela tá te convidando para tomar uma vitamina que também leva açaí. Leva uma série de outras coisas. É uma mistura, né? E leva açaí. O que me incomoda é assim, vamos tomar um açaí e aquilo não é açaí. Não Aquilo é uma açaí. vitamina. O açaí, por exemplo... É que nem você fala, vamos tomar um guaraná. É por isso que chama Guaraná da Amazônia, que é o Guaraná misturado com xarope, que aí misturar Eu com acho que amendoim. deveria criar um outro nome. Tinha que ter um outro porque nome. assim, ó, A coisa existem por aí, também países que pensa têm dessa o DOC, né? Domínio de origem controlada, e que tem as suas classificações e não pode ser perdido isso. Eu acho que a maniçoba, sim, tem que ter. O pato no tucupi tem que ter seu DOC, não pode ser... Eu acho que tem que ser original. Exato. Entendeu? O tucupi, ele tem que ter esse domínio de origem controlada, tá? Por exemplo, nós fizemos gastronomia uma dificuldade absurda para achar documentos. Entendeu? Tu acha documento escrito na época dos jesuítas, que de entradas e bandeiras, quando eles entraram e foram falando de pescado, e foram falando do pão da terra, que era mandioca, falaram sobre várias coisas. Quando chega na parte em que Belém começa a desenvolver essa gastronomia e ela começa a se solidificar, trazendo esses pratos que nós conhecemos hoje, que já foi mudado de lá para cá, eu acho, muitos não defendem isso. Eu acho que ele vai sofrer mutações, etc e tal. Mas eu acho que tem que chegar a um ponto. Parou, bora ficar aqui. Aqui não pode Essa é a... Quer, não quer, é a não receita original. Não se muda. Tu pode trocar uma coisa aqui e outra ali, mas não muda. A gente não pode nem avançar muito por conta do nosso tempo, mas aí a gente vai lembrar que a gente precisa trabalhar mais a memória, você falou isso desde o início, de toda essa historicidade, de toda essa história, e isso precisa precisa passar a ser um aprendizado e de conhecimento de todos. E aí falta a gente trabalhar a literatura, a publicação, por isso que o Comidinha de Quintal vem aí. Muito importante. Lembra que a gente falou sobre muito isso? Importante. Um projeto que é uma culinária de raiz, de origem, de base brasileira. Sim. Né? E você, inclusive, foi uma das pessoas, Cristina, não é gastronomia, é culinária de base brasileira, de raiz. Você concordou com isso quando o professor Álvaro do Espírito Santo já botou trabalhe também, dessa forma com este nome e que traga esse Uhum. título aqui para o Pará, porque a gente só tem, infelizmente, um título de gastronomia na base de publicações de títulos de gastronomia do SENAC, do Brasil. São Imagina 273 títulos é muito louco editados, isso, né? publicados pelo SENAC, um do Pará. É uma tristeza. Então vamos uma trabalhar. tristeza. Sandra, a gente né? está terminando aqui nosso tempo. Fala um pouquinho do Eguatê, onde fica, como funciona, como a gente faz delivery, liga, como é que é? Olha, o Eguatê fica na Marambaia, no Conjunto Médici 1, na Avenida Santarém. É um local lindo, 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 lindo. É a minha casa, é o meu pátio, eu trato com todo carinho. Nós funcionamos de segunda a sábado, de 19 à meia-noite, tá? Vocês vão se surpreender com o espaço, com as músicas, com a receptividade, todo mundo é recebido com muito carinho. É importante. Estaremos em breve Qual lá. que é a rede social de vocês pra galera seguir? Eguatê Espetinhos. É entrar no Instagram e procurar Eguatê, que logo vai encontrar. E lá é só os pratos, as preparações, vocês vão ficar enlouquecidos. Quantos prêmios já temos aí no Eguatê? Primeiro lugar em comida de boteca, nós ganhamos em 2013, ganhamos em 2021. Só que nós ficamos já indo segundo, em terceiro, né? Já recebemos algumas premiações de Estrela Azul, dentro dos primeiros, né? E eu fico muito orgulhosa, porque assim, a gente trabalha com amor. E o meu trabalho é deixar documento para... Como eu digo sempre para os alunos de gastronomia que vão para esses festivais, esse trabalho que está sendo feito hoje é para vocês se regozijarem mais lá adiante. Que é um trabalho árduo, em fortalecer a cultura gastronômica, fortalecer a cultura do turismo, que nós temos uma cidade linda, porém esquecida, né? É uma arquitetura maravilhosa, mas está um pouquinho perdida aí. Mas eu acredito que tudo vai dar certo, vai chegar lá. Foi muito legal, né? Foi muito amei. bom. Olha que Deu fome. A gente tentou trazer a Sandra aqui. Muito, muito obrigada. Você sabe quantas vezes eu te liguei, né? Eu Às sei. vezes eu ligava e Cristina não dá, da outra vez eu não podia. É correria. Foi uma satisfação. Eu que aprendi agradeço a oportunidade. muito hoje aqui. Parte do que a gente conversou vai fazer parte dos meus bate-papos. Eu vou levar adiante parte do que eu acabei aprendendo hoje E aqui. olha, eu te garanto que tanto a Brasel quanto toda a equipe que forma, o que for possível,
possível para nós deixarmos um legado da nossa cidade, da nossa gastronomia, da cultura. O que depender dessa instituição, depender de mim, eu estou à disposição sempre. Muito obrigada. Obrigada. Valeu. A gente se encontra lá no Eguatê e aqui o podcast está de portas abertas para você. Obrigada. Com o festival aí do segundo semestre. Te aguarda. A gente já aguarda, inclusive, com as comidas premiadas. E a nossa saída fica como? Hoje Olha, aqui. Hoje a gente encerra o nosso podcast. Sigam Cristina Heine. Cristina.Heine.jornalista no Instagram. O meu, Dani Viaja. Eguatê Espetinhos no Instagram. Rede Pará, não deixem de seguir. E a Brasil, qual que é o da Brasil? A Brasil Pará. A Brasil Pará, segue todo mundo. Fiquem por dentro. E vamos circular aí e conhecer o Eguatê, gente. E vamos compartilhar e fica sempre com a gente aqui toda quinta-feira às 19 horas. Beijo. Tchau.